Nós mulheres estamos reféns dos nossos hormônios durante toda a nossa vida. Cada mês, a mesma oscilação emocional. É um verdadeiro malabares entre filhos, casa, profissão, marido, trânsito, escola, estudos. São tantas responsabilidades encaradas todo mês com diferentes humores e TPM. Como se já não bastasse tudo isso, ainda temos que encaixar a saúde, a alimentação e treinos. Será que o nosso corpo responde igual todos os dias do nosso ciclo? Essa é uma pergunta que eu me fazia sempre. Tudo muda o tempo inteiro, todo mês, principalmente ali naquela fasezinha da TPM. A gente oscila o tempo inteiro o humor. Como é que o nosso corpo fisicamente responde a treinos, a dieta? E existem muitos estudos. Eu consegui pegar e traduzir para uma linguagem mais simples, mais comum para passar para vocês. Vou linkar aqui embaixo, eu vou deixar todos os estudos científicos linkados com essa fala. O vídeo também da onde eu tirei o livro que foi tirado tudo isso e tá bem embasado e eu vou conseguir transmitir de uma forma mais simples, uma linguagem mais comum. Então, o nosso período menstrual, ele tem 28 dias. Ele existe desde a fase da puberdade até a menopausa. É importante pra gente engravidar. Se você ovulou e não engravidou, você menstrua aquele mês. Se não, você não menstrua. Enfim, né? Nós mulheres sabemos como isso acontece. Porém, existe uma oscilação de hormônio absurda durante esses 28 dias. E a gente sente isso na pele, com o nosso humor. O que acontece fisicamente com a gente? Tem duas partes que eu vou abordar nesse vídeo hoje. A dieta e o treino. O nosso período menstrual, ele é dividido, digamos, em três partes. O período folicular, a ovulação e o período lúteo. O período folicular dividido em 2 semanas, mais ou menos, e o lúteo também em 2 semanas, mais ou menos. E ali no meio tem essa ovulação. Nessa loucura toda tem uma oscilação. Eu vou falar só desses dois hormônios, que são o estrogênio e a progesterona. São esses dois hormônios mais principaizinhos que vão influenciar diretamente na nossa dieta e também na força. Então, nessa primeira fase, começa no primeiro dia da nossa menstruação. A progesterona e o estrogênio estão baixos ainda. Na segunda fase, que digamos seja a segunda semana, o estrogênio ele sobe muito rapidamente e fica no seu maior nível, que é onde nós estamos mais fortes, meninas. E então começa a ovulação e ele rapidamente vai pra baixo. O que acontece? A progesterona, enquanto o estrogênio estava lá em cima, a progesterona ainda estava aqui embaixo. Passou a ovulação, o estrogênio desce e a progesterona sobe. O que acontece? A gente fica toda emocional, emotiva, introspectiva, chorona, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, mais sensível. E no final do período lúteo, os dois hormônios caem e começa tudo de novo. O que isso significa em termos de dieta? Primeiro tema. No período lúteo, que é a segunda parte, onde nosso estrogênio tá lá embaixo, progesterona lá em cima, que a gente tá mais sensível, o que acontece geralmente? No segundo período, no período lúteo, nós ficamos com mais fome, o apetite fica maior, a gente quer comer um pouco mais doce, aquela coisa toda que na maioria das mulheres isso acontece conforme estudos. Em termos de dieta, todo esse assunto, esse gráfico que eu trouxe, o melhor período para você iniciar uma dieta seria no período folicular. Trazendo para minha realidade, na minha experiência própria, agora que eu voltei de viagem, eu comecei a minha dieta, acabou que coincidiu de cair exatamente no meu primeiro dia do ciclo menstrual. E comecei certinho, voltei pra minha rotina, aos treinos, a minha dieta, comecei a dieta bem certinho. Na minha experiência pessoal, eu não sinto muita fome nesse período. Depois que eu pesquisei, que fui e vi bastante, li sobre isso, tudo faz sentido. Nessa fase, eu não sinto tanta fome quanto na segunda fase do nosso período, que é a fase lúteo. E esses estudos ainda mostram que no nosso período folicular pro nosso período lúteo, a gente come muito mais não, entre 300 calorias mais ou menos a mais do que no período folicular. Então a nossa fome, nosso apetite realmente fica maior, simplesmente pelo fato de que nós acabamos de ovular. Então nós precisamos de um pouco mais de energia.
Então, duas informações importantes a respeito dessa fase folicular inicial, que seria um período perfeito para você começar a dieta, visto que sentimos menos fome, então isso facilitaria um pouco. Imagina você começar uma dieta num período que você tá com muita fome, muito vulnerável, né, seus hormônios ali, tá? Seria mais difícil. Uma segunda informação importante também vindo de estudos e dessa cientista PhD que eu vi esse vídeo e busquei essas informações. Uma dica dela seria subir as calorias nessa segunda semana, né? Não na primeira semana. A segunda semana, onde o estrogênio vai estar mais elevado, você também subir suas calorias e macros para manutenção. Seria o ideal, antes da ovulação. E isso faz sentido porque eu vou falar agora da segunda parte. A primeira parte dieta, a segunda parte treino. Agora tudo vai fazer sentido porque você deveria aumentar para manutenção as suas calorias e macros. Essa parte é chamada diet break, que seria de fato quebrar a dieta, mas subir para manutenção, então você não vai engordar, você vai estar mantendo o seu peso, mas vai estar comendo um pouco mais de carbo, um pouco mais de proteína, e isso vai fazer toda a diferença, porque nessa fase é onde o treino deve ser mais... A segunda parte do vídeo, então, sobre treino. Como a gente consegue adaptar os treinos nessa oscilação absurda de hormônio, de tem fases que a gente tá de fato mais cansada, que a gente tá com mais garra pra treinar. Então, como que a gente consegue adaptar nessa loucura, nessas ondas de hormônio, o nosso treino? É claro que varia de mulher para mulher, mas como eu falei mais uma vez em estudos de várias mulheres, essa seria uma alternativa, seria uma dica, e também para você testar no seu corpo para ver se realmente isso faz sentido. Se não faz também, a gente tem que achar a forma melhor para adaptar o treino e a dieta com o nosso corpo, conforme a gente se sente melhor. Essa primeira fase folicular, assim como é bom para começar a dieta, nosso apetite vai ser um pouco menor ali naquela primeira fase, e como na segunda semana da primeira fase, como eu falei, para aumentar um pouco para manutenção as calorias e macros, seria porque a fase folicular é a nossa fase que a gente tá mais sangue nos olhos, sabe? Tipo, porque a gente se sente mais forte e, de fato, experiência própria, como eu voltei agora, claro, eu voltei de uma viagem, eu voltei realmente com gás, mas, de fato, eu tô mais forte. Eu consegui aumentar os meus pesos, assim, ok, fiquei uma semana em Nova York sem treinar e voltei com garra, sabe? Aumentando peso, treinando forte na primeira semana, já estou na segunda semana, ainda sinto garra, logo vou ovular e o que vai acontecer? Essa força vai declinar. Então, a primeira dica para essa fase, né, a fase folicular, é de fato pegar forte, pegar pesado, fazer treinos de força, aqueles treinos que a gente tem mais carga com menos repetições. Mais uma vez eu repito, conforme dados que eu busquei de outras que inclusive vão estar aqui embaixo, a dica é fazer de 6 a 8 repetições. É óbvio que isso é uma média, você tem que ver se você consegue mais ou mais, mas é assim, é o seu máximo de peso com essas repetições menores na primeira semana. Na segunda semana da fase ainda folicular, as repetições aumentam um pouquinho, de 10 a 12, que aí a gente vai estar assim, ó, no pico do máximo da força. Também de repente tira um pouco de peso, mas enfim, ainda com bastante peso, aumentando as repetições. Porque a gente tem que dar o máximo nesse primeiro período folicular, porque é onde nosso estrogênio vai estar alto, progesterona baixo. Então, ó, é onde a gente tem que ralar mesmo, que é ali que a gente vai conseguir ganhar mais massa muscular. No segundo período, a gente tem que respeitar, em primeiro lugar, o nosso corpo, mulher. Sabe, assim, você não tá se sentindo bem, tá com dor de cabeça, tá? Vai treinar, um treino, às vezes, mal feito, mal executado, não vai te adiantar, vai piorar o seu estado emocional. Então, acho que, primeiramente, a gente tem que ouvir o que o nosso corpo tem a dizer e respeitar. Então, nessa segunda fase, a fase lútea, a gente fica mais cansada, mais sonolenta, mais emocionalmente introspectiva, e também foram feitos estudos com mulheres. Nas duas fases, os ganhos de massa muscular foram diferentes. É cientificamente comprovado que a nosso período mais forte, onde a gente tem e consegue dar o melhor de si, é nessa primeira fase folicular. Na terceira semana ainda vai estar em progressão, então meio que tente manter essas 10 a 12 repetições e com esse mesmo peso, mas ali o nosso estrogênio vai começar a cair depois da nossa ovulação, porém a gente vai estar ainda assim mais forte, principalmente se você subiu suas calorias para manutenção e macros, então essa é a dica.
No período 4, é óbvio, como eu falei, eu peguei de outros lugares, de um estudo, de outros vídeos, mas a dica seria trabalhar com o peso do corpo, sabe assim, funcional, elásticos, essas alternativas, até porque para respeitar a nossa fase de cansaço, a nossa fase de não força, estar mais fraca. Então na quarta semana, a dica seria para largar os pesos ou diminuir, enfim, você vai adaptar ao seu estilo. Então, esses estudos que eu falei, as mulheres fizeram mesmos treinos em fases diferentes, os ganhos foram diferentes de massa muscular, justamente para essa oscilação de hormônio, onde a gente realmente se sente mais forte e se sente mais fraco. Não é só se sente, a gente de fato fica. Então, a gente não vai conseguir o mesmo ganho de massa muscular que na fase folicular. Bom, enfim, eu aprendi bastante pesquisando pra gravar esse vídeo. Eu vou implementar todo esse conhecimento na minha vida, porque realmente tudo faz muito sentido. Depois que eu parei pra pensar, eu pretendo ouvir mais o meu corpo, respeitar mais essas fases que a gente fala, é só o hormônio, não é só o humor que oscila, não é só, a gente sabe que é muito sério. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, trazendo um pouco desse conhecimento. Realmente, como eu falei, é uma linguagem mais comum, é muito mais complexo de como eu falei, tem muita informação técnica. Simplesmente peguei o grosso e traduzi pra trazer numa linguagem mais comum e fácil de entender. Eu pretendo trazer ainda mais vídeos a respeito do nosso universo feminino, que não é nada fácil. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.